A tarde caía pesada sobre a mansão de Angra dos Reis, trazendo consigo nuvens carregadas que prometiam uma tempestade das grandes. Marina segurava o pano de prato com força enquanto observava pela janela da cozinha as águas da baía ficarem cada vez mais escuras e agitadas. Trabalhava naquela casa há quase 8 anos, desde que chegara de Minas Gerais em busca de uma vida melhor, e conhecia cada canto daquele lugar como a palma de sua mão. Mas naquele dia, algo estava diferente. Algo no ar a incomodava profundamente. O senhor Rodrigo Tavares, dono da propriedade e um dos empresários mais respeitados da região, não aparecia desde a noite anterior. Marina havia preparado o café da manhã dele como sempre fazia, com pão de queijo fresco e café coado na hora, mas a mesa permanecera intocada. Isso era completamente incomum. O senhor Rodrigo era um homem de hábitos fixos, sempre pontual, sempre gentil com todos os funcionários. Ele jamais saía sem ao menos cumprimentar Marina e agradecer pelo café. A esposa dele, Dona Clarice, era outra história. Aquela mulher alta e elegante, com seus cabelos loiros impecáveis e unhas sempre feitas, tratava Marina com uma frieza que cortava mais que qualquer faca. Naquela tarde, porém, Clarice estava especialmente estranha. Marina a havia encontrado na sala de estar, mexendo no celular com dedos nervosos, sorrindo de maneira forçada quando percebeu a presença da governanta. "Onde está o senhor Rodrigo, Dona Clarice?" Marina havia perguntado com a voz suave, tentando não parecer intrometida. Clarice levantou os olhos azuis e frios, o sorriso artificial ainda no rosto. "Ah, Marina, você não soube? O Rodrigo teve que viajar de última hora. Um problema urgente nos negócios em São Paulo. Você sabe como é, essas coisas de empresa não esperam." Marina sentiu um nó no estômago. Aquilo não fazia sentido. O senhor Rodrigo sempre a avisava com antecedência quando precisava viajar, e sempre, sem exceção, se despedia dela e dos outros funcionários. Além disso, a mala dele ainda estava no closet. Marina tinha visto ao arrumar o quarto pela manhã. Nenhum homem viaja sem ao menos uma troca de roupa. "Entendo, Dona Clarice", Marina respondeu, baixando os olhos. "Preciso de mais alguma coisa?" "Não, pode ir." Clarice dispensou com um gesto de mão, voltando a atenção para o celular. Marina retornou à cozinha, mas a inquietação não a abandonava. Começou a preparar o jantar mecanicamente, picando cebolas e alho para o refogado, mas sua mente estava em outro lugar. Lembrou-se da última conversa que tivera com o senhor Rodrigo 2 dias antes, quando ele comentara sobre estar preocupado com algumas decisões que precisava tomar. Ele parecia tenso, mas não mencionara nada sobre viagens. O som do trovão a fez estremecer. A tempestade estava chegando. Marina olhou pela janela e viu as primeiras gotas grossas começarem a cair, salpicando o vidro com força crescente. Lembrou-se então de que precisava desligar o sistema de irrigação do jardim antes que a chuva piorasse. O senhor Rodrigo sempre fazia questão de economizar água, e deixar a irrigação ligada durante uma tempestade seria um desperdício. Pegou um casaco impermeável velho que guardava no armário da lavanderia e saiu pela porta dos fundos. O vento já soprava forte, trazendo o cheiro de terra molhada e maresia. Marina caminhou rapidamente pelo jardim lateral, onde ficava a caixa de controle da irrigação. Seus sapatos afundavam na grama encharcada enquanto ela se apressava. Foi quando ouviu o som. No começo, pensou que fosse apenas o barulho da chuva batendo nas folhas ou talvez algum galho caindo. Mas então ouviu novamente, mais claro desta vez. Eram batidas, batidas abafadas, rítmicas, desesperadas. Vinham debaixo da terra. Marina parou, o coração acelerando. Olhou ao redor, tentando localizar a origem do som. Seus olhos pousaram na roseira que Dona Clarice havia mandado plantar na semana anterior, bem próxima ao muro de pedra que cercava a propriedade. A terra ali estava revolvida, claramente mexida há pouco tempo, e o som vinha dali. As batidas continuavam, cada vez mais fracas, como se quem estivesse do outro lado estivesse perdendo as forças. "Meu Deus", Marina sussurrou, sentindo as pernas tremerem. Ela correu até a roseira,
ajoelhando-se na lama sem se importar com a sujeira. As mãos começaram a cavar freneticamente, arranhando a terra molhada, as unhas quebrando, os dedos sangrando. A chuva caía cada vez mais forte, encharcando seus cabelos e escorrendo pelo rosto, misturando-se com as lágrimas que começavam a brotar de seus olhos. "Tem alguém aí?" Marina gritou, cavando mais fundo. "Aguenta! Eu vou te tirar daí." Seus dedos tocaram algo. Tecido. Era uma camisa. Marina reconheceu o tecido imediatamente. Aquela camisa azul italiana que o Sr. Rodrigo adorava usar aos domingos. Ela puxou com força, cavando ao redor, e então viu a mão. A aliança de ouro brilhava, mesmo sob a chuva torrencial. "Não, não, não." Marina repetia como uma prece, cavando ainda mais rápido. Conseguiu expor parte do braço, depois o ombro. O rosto do Sr. Rodrigo surgiu por fim, coberto de terra, os olhos fechados, a boca entreaberta. Marina limpou a terra do rosto dele com as mãos trêmulas, inclinando a cabeça dele para o lado para que a água que entrara em sua boca pudesse sair. "Senhor Rodrigo, Senhor Rodrigo, me ouve?" Os olhos dele se abriram levemente, confusos, aterrorizados. Ele tentou falar, mas apenas um som rouco saiu de sua garganta. "Calma, eu vou te tirar daqui", Marina prometeu, continuando a cavar ao redor do corpo dele. Foi então que sentiu a presença. Levantou os olhos e viu Dona Clarice parada na varanda, protegida da chuva pela cobertura, observando tudo com uma expressão que Marina jamais esqueceria. Não era surpresa, não era alívio, era medo. Medo de ter sido descoberta. Os olhos das duas mulheres se encontraram por um longo segundo. Então, Clarice começou a descer as escadas da varanda, caminhando em direção ao jardim com passos rápidos e determinados. "Marina, o que você pensa que está fazendo?" A voz de Clarice era aguda, quase histérica. Marina não respondeu. Usou todas as suas forças para puxar o Sr. Rodrigo para fora da cova rasa. Ele estava fraco demais para ajudar, seu corpo pesado e inerte. Finalmente, com um último puxão desesperado, Marina conseguiu arrastá-lo para fora, deitando-o na grama molhada longe do buraco. Clarice chegou perto, os sapatos de salto afundando na lama. Seu rosto, normalmente tão composto, estava distorcido em pânico. "Foi um acidente, Marina. Você não entende. Ele caiu, eu tentei ajudar, mas mentira." Marina gritou, protegendo o corpo do Sr. Rodrigo com o próprio corpo. "A senhora fez isso com ele. A senhora enterrou ele vivo. Você não sabe de nada." Clarice avançou, tentando puxar Marina pelo braço. "Sai da frente. Ele é meu marido." Marina se esquivou, empurrando Clarice com força. A mulher perdeu o equilíbrio nos saltos e caiu sentada na lama, soltando um grito de raiva e frustração. Marina aproveitou o momento, levantou-se e correu em direção à casa, deixando o Sr. Rodrigo deitado na grama. Precisava ligar para a emergência. Precisava de ajuda. Seus pés escorregavam no piso molhado enquanto corria pela casa. Encontrou o telefone na sala de estar e discou 192, com dedos trêmulos. "Alô, emergência, qual a sua localização?" A voz calma da atendente contrastava com o caos que Marina sentia por dentro. "Por favor, mandem ajuda. Mansão Tavares, em Angra dos Reis, na estrada da Ponta da Cajaíba. Meu patrão foi enterrado vivo. Ele precisa de ajuda agora." Marina forneceu todos os detalhes que conseguiu, sua voz falhando entre os soluços. Quando desligou, voltou correndo para o jardim. O Sr. Rodrigo continuava deitado onde ela o deixara, mas Dona Clarice havia desaparecido. O som das sirenes chegou cerca de 15 minutos depois, embora para Marina parecesse uma eternidade. 2. Paramédicos correram até o jardim com uma maca e equipamentos médicos. Marina explicou rapidamente o que havia acontecido enquanto eles examinavam o Sr. Rodrigo, verificando seus sinais vitais e colocando uma máscara de oxigênio em seu rosto. "Ele está em estado grave", um dos paramédicos disse para o outro. "Possível aspiração de terra, sinais de asfixia. Precisamos levá-lo imediatamente." Um policial também chegou com a ambulância, um homem de meia idade com olhos atentos e uma expressão séria. Ele se apresentou como o delegado Ferreira
e começou a fazer perguntas a Marina enquanto os paramédicos preparavam o Sr. Rodrigo para o transporte. A senhora disse que ele foi enterrado? O delegado perguntou, olhando ao redor do jardim, notando a cova e a terra revirada. Quem fez isso? Foi a esposa dele, Dona Clarice. Marina respondeu, ainda tremendo de frio e choque. Eu a vi observando da varanda quando encontrei ele. Ela tentou me impedir de ajudar. E onde está essa mulher agora? Não sei. Ela desapareceu enquanto eu ligava para a emergência. O delegado acenou para outro policial que chegara com ele, instruindo-o a procurar pela propriedade. Mas Clarice não foi encontrada. Ela havia fugido, levando apenas sua bolsa e as chaves do carro. O veículo dela, uma BMW branca, já não estava na garagem. Marina acompanhou a ambulância até o hospital, sentada no banco de trás, com as roupas ainda encharcadas e sujas de lama. Não conseguia parar de tremer, tanto de frio quanto de choque. As imagens do rosto do Sr. Rodrigo coberto de terra, as batidas desesperadas vindo debaixo do solo, o olhar aterrorizado de Dona Clarice, tudo se repetia em sua mente como um filme de horror. O Hospital São Lucas era o mais moderno de Angra dos Reis, com suas paredes brancas imaculadas e o cheiro, característico de desinfetante, que impregnava cada corredor. Marina estava sentada na sala de espera da unidade de terapia intensiva, ainda vestindo as roupas sujas de lama que uma enfermeira gentil havia tentado convencê-la a trocar. Mas Marina recusara. Não conseguia pensar em mais nada além do Sr. Rodrigo lutando pela vida ali dentro. Já eram quase 2 horas da manhã quando o médico finalmente saiu para falar com ela. Dr. Henrique era um homem alto, de cabelos grisalhos e olhar cansado, mas profissional. Ele vai sobreviver, o médico disse, e Marina sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Foi por muito pouco. Se a senhora não o tivesse encontrado quando o encontrou, teríamos perdido ele. Ele aspirou bastante terra, os pulmões estão comprometidos, mas vamos conseguir reverter o quadro. O maior problema agora é o trauma psicológico. A mente dele entrou em um estado de proteção. Ele não está lembrando do que aconteceu. Não está lembrando? Marina repetiu, limpando as lágrimas com as costas da mão. É uma defesa natural do cérebro contra traumas severos. Pode durar dias, semanas ou até meses. Não sabemos. O doutor fez uma pausa, olhando para Marina com seriedade. A polícia vai querer falar com a senhora. Novamente. O exame mostrou terra nos pulmões dele, o que confirma que ele foi enterrado enquanto ainda respirava. Isso não foi acidente. Marina assentiu, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. O delegado Ferreira já havia conversado com ela no caminho para o hospital, tomando nota de cada detalhe que ela conseguia se lembrar. Mas saber que havia provas concretas do que acontecera tornava tudo ainda mais real e assustador. Posso vê-lo? Marina perguntou. Por enquanto, só familiares diretos. Mas considerando que a esposa dele está foragida e a senhora foi quem o salvou, vou fazer uma exceção. 5 minutos apenas. Marina entrou no quarto da UTI com passos silenciosos. O Sr. Rodrigo estava deitado na cama, conectado a diversos aparelhos que monitoravam seus batimentos cardíacos e respiração. Seu rosto estava pálido, com manchas de terra ainda visíveis nos cantos, apesar de já terem tentado limpá-lo. Havia hematomas no pescoço e nos braços. Marina segurou a mão dele com delicadeza, sentindo a frieza da pele. Eu não vou deixar nada acontecer com o senhor, ela sussurrou. Prometo. Os dias seguintes foram uma névoa de interrogatórios, noticiários e medo constante. A história do empresário enterrado vivo pela própria esposa tomou conta da mídia local. Repórteres cercavam o hospital, tentando conseguir declarações de qualquer pessoa que saísse ou entrasse. Marina foi orientada pelo delegado Ferreira a não falar com a imprensa, mas fotografias dela já circulavam nas redes sociais com legendas chamando-a de heroína. Clarice permanecia desaparecida. A polícia emitiu um mandado de prisão e iniciou buscas em todo o estado do Rio de Janeiro. As câmeras de segurança da estrada mostraram o carro dela seguindo em direção à cidade,
Mas depois disso, nada. Era como se ela tivesse se dissolvido no ar. No terceiro dia após o ocorrido, o Sr. Rodrigo finalmente acordou completamente. Marina estava no quarto quando isso aconteceu, sentada em uma cadeira no canto, lendo a Bíblia que sempre carregava na bolsa. Os olhos dele se abriram devagar, confusos, olhando ao redor sem compreender onde estava. Senhor Rodrigo, Marina se levantou rapidamente, aproximando-se da cama. Calma, o senhor está no hospital. Está seguro agora. Marina? A voz dele saiu rouca e fraca. O que aconteceu? Por que estou aqui? O coração de Marina apertou. Ele realmente não se lembrava. O senhor sofreu um acidente, ela disse suavemente, seguindo a orientação do médico de não forçar as lembranças. Mas está se recuperando bem. Cadê a Clarice? Rodrigo perguntou, e Marina sentiu o estômago revirar ao ouvir aquele nome. Antes que pudesse responder, a porta do quarto se abriu. Para o horror de Marina, Clarice entrou, vestindo um conjunto elegante de calça e blazer pretos, os cabelos presos em um coque perfeito, óculos escuros cobrindo parte do rosto. Parecia uma viúva em luto, não uma criminosa foragida. Meu amor! Clarice correu até a cama, empurrando Marina para o lado. Eu estava tão preocupada. Graças a Deus você acordou. Marina ficou paralisada. Como ela teve a coragem de voltar? E como conseguiu passar pela segurança do hospital? Clarice, você não deveria estar aqui, Marina disse, a voz tremendo. Clarice virou-se para ela com um olhar gélido. Eu sou a esposa dele, Marina. Esse é o meu lugar. E você é apenas a empregada. Acho melhor você sair. Rodrigo olhava de uma para a outra claramente confuso. O que está acontecendo? Por que vocês estão brigando? Nada, meu amor, Clarice disse com a voz adocicada, acariciando o rosto dele. A Marina está apenas cansada. Ela tem trabalhado muito. Você precisa descansar também. Marina sabia que precisava agir. Correu para fora do quarto e encontrou uma enfermeira no corredor. Chamem a polícia! A mulher que tentou matar o Sr. Rodrigo está aqui. A movimentação foi rápida. 2 seguranças do hospital entraram no quarto, seguidos pelo delegado Ferreira, que por coincidência estava no hospital verificando o estado do paciente. Clarice não tentou fugir desta vez. Permaneceu ao lado da cama do marido, segurando a mão dele com aquele sorriso frio e calculista nos lábios. Clarice Tavares, você está presa pela tentativa de homicídio de seu marido, Rodrigo Tavares, o delegado disse, segurando as algemas. Isso é um absurdo, Clarice protestou, mas sem muita convicção. Eu não fiz nada, foi um mal-entendido. O Rodrigo caiu, ele pode confirmar. Rodrigo, meu amor, diz para eles que foi um acidente. Mas Rodrigo olhava para a esposa com uma expressão estranha, como se tentasse acessar uma memória que permanecia fora de alcance. Eu não me lembro, ele disse lentamente. Não me lembro de nada. Os médicos vão apresentar as provas, dona Clarice, o delegado continuou, mantendo o tom profissional. Terra nos pulmões, sinais de luta, a cova no jardim. Tudo aponta para uma tentativa deliberada. A senhora tem direito a um advogado. Enquanto Clarice era algemada e escoltada para fora do quarto, ela lançou um último olhar para Marina. Não foi um olhar de ódio ou raiva, foi algo pior. Foi uma promessa silenciosa de que aquilo estava longe de terminar. Marina passou a noite no hospital novamente, recusando-se a deixar o Sr. Rodrigo sozinho. Uma policial foi designada para ficar de guarda na porta, garantindo que ninguém não autorizado entrasse. Mas mesmo assim, Marina não conseguia relaxar. Cada som no corredor a fazia sobressaltar. Cada sombra que passava pela janela a deixava em alerta. Na manhã seguinte, o delegado Ferreira voltou para fazer mais perguntas. Ele se sentou ao lado de Marina na pequena sala de espera reservada para familiares, segurando uma pasta com documentos. Preciso que a senhora entenda a gravidade da situação, ele começou. A esposa do Sr. Rodrigo, Clarice, está alegando que tudo foi um acidente. Ela diz que o marido caiu em um buraco no jardim que estava sendo preparado para a roseira, bateu a cabeça e desmaiou, e que ela tentou ajudar,
mas entrou em pânico. Mas isso não faz sentido, Marina protestou. Ele estava coberto de terra. Alguém o enterrou. Eu sei, e as provas médicas confirmam isso. Mas sem a memória do Sr. Rodrigo e sem testemunhas diretas do ato em si, o caso pode se complicar. Por isso preciso que a senhora me conte tudo novamente, cada detalhe, por menor que seja. Marina contou tudo mais uma vez. O comportamento estranho de Clarice, a mentira sobre a viagem de negócios, as batidas vindas debaixo da terra, o olhar aterrorizado de Clarice quando foi descoberta. O delegado anotava tudo meticulosamente. A advogada da senhora Clarice já está tentando negociar fiança, ele disse quando Marina terminou. É uma mulher poderosa, com muitas conexões. Vou fazer o possível para mantê-la presa, mas preciso ser honesto com a senhora. Isso pode não ser suficiente. E se ela sair? Marina sentiu o medo apertar seu peito. Ela vai tentar de novo. Vai tentar terminar o que começou. Vamos colocar proteção policial no Sr. Rodrigo. E na senhora também, se necessário. 3 dias depois, apesar de todos os esforços da polícia, Clarice conseguiu pagar uma fiança altíssima e foi solta, sob a condição de usar tornozeleira eletrônica e não se aproximar do marido ou de Marina. Mas naquela mesma noite, a tornozeleira foi encontrada cortada em um beco do centro de Angra dos Reis. Clarice havia desaparecido novamente. Marina não saiu do hospital depois disso. Dormia em uma cadeira ao lado da cama do Sr. Rodrigo, acordando ao menor ruído. O medo havia se tornado seu companheiro constante, uma presença pesada que a acompanhava a cada respiração. Foi durante uma dessas noites insones que Rodrigo finalmente começou a se lembrar. Rodrigo acordou no meio da noite gritando. Marina, que cochilava na cadeira, pulou imediatamente, correndo até a cama dele. O rosto do empresário estava coberto de suor, os olhos arregalados de terror, as mãos agarrando os lençóis com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Senhor Rodrigo, calma. Está tudo bem, você está seguro. Marina segurou as mãos dele tentando acalmá-lo. Eu me lembro. Ele ofegou, a voz rouca de pânico. Marina, eu me lembro de tudo. A pá, o rosto dela, a terra caindo sobre mim. Eu não conseguia respirar, não conseguia gritar. Eu estava preso ali, ouvindo ela jogando mais terra, e eu tentava empurrar, mas não conseguia mover. As lágrimas corriam pelo rosto dele sem controle. Marina segurou-o nos braços, deixando que ele liberasse todo o horror que estivera guardado em sua mente. Ela planejou tudo, Rodrigo continuou, soluçando. Na noite anterior, ela colocou algo na minha bebida. Quando acordei, estava amarrado no jardim, ao lado daquela cova. Ela disse que eu não merecia tudo o que tinha, que eu tinha roubado a vida dela, que ela merecia ficar com tudo. Então começou a me empurrar para dentro do buraco. Marina chamou imediatamente o médico e o delegado Ferreira. A declaração de Rodrigo mudava completamente o caso. Agora havia um testemunho direto da vítima, confirmando tentativa de homicídio premeditado. Um novo mandado de prisão foi emitido, desta vez sem possibilidade de fiança. Mas encontrar Clarice seria outra história. Ela havia desaparecido completamente do mapa, e cada dia que passava, Marina sentia o medo crescer. Onde quer que Clarice estivesse, ela certamente estava planejando algo. Marina conhecia aquele olhar frio e calculista bem o suficiente para saber que ela não desistiria facilmente. O Sr. Rodrigo recebeu alta do hospital uma semana depois. Os médicos consideraram que sua recuperação física estava boa o suficiente para continuar o tratamento em casa, com acompanhamento médico regular. Marina insistiu em voltar para a mansão com ele, para cuidar dele como sempre fizera, mas também porque não conseguia deixá-lo sozinho, sabendo que Clarice ainda estava por aí. A casa em Angra dos Reis parecia diferente agora. O que antes era um lugar de trabalho familiar e seguro havia se tornado um cenário de pesadelos. Marina não conseguia passar pelo jardim sem sentir um arrepio. A roseira havia sido arrancada pela polícia como parte da investigação, deixando uma marca vazia na terra que parecia uma cicatriz aberta. 2 policiais foram designados para fazer ronda constante na propriedade. Câmeras de segurança adicionais foram instaladas em todos os cantos.
Mas mesmo assim Marina dormia pouco, sempre alerta, sempre ouvindo. Foi em uma tarde ensolarada, 3 semanas após a alta de Rodrigo, que tudo mudou novamente. Marina estava na cozinha preparando o almoço quando ouviu a campainha tocar. Os policiais de plantão foram verificar, e alguns minutos depois entraram acompanhados de uma mulher que Marina nunca tinha visto antes. Era uma senhora de aparência simples, com cerca de 60 anos, cabelos grisalhos presos em um rabo de cavalo frouxo, roupas modestas. Ela carregava uma bolsa de tecido surrada e parecia nervosa. A senhora disse que tem informações importantes sobre o caso, um dos policiais explicou. Achamos melhor trazê-la para dentro. Meu nome é Joana, a mulher começou, sua voz trêmula. Eu trabalhei como faxineira na casa do Sr. Gustavo Mendonça por muitos anos. Ele é o sócio do Sr. Rodrigo. Marina lembrava do Sr. Gustavo. Um homem alto e bem apessoado, sempre com um sorriso fácil, amigo de longa data de Rodrigo. Eles haviam fundado a empresa juntos, ainda jovens, e eram tão próximos que Rodrigo o considerava um irmão. E o que a senhora tem a dizer sobre ele? Marina perguntou, servindo um copo de água para a visitante. Joana bebeu a água em goles nervosos antes de continuar. Eu ouvi coisas, conversas no escritório dele. A senhora Clarice ia lá às vezes quando o senhor Rodrigo não estava. Eles conversavam muito, e não eram conversas normais. Eram conversas secretas, sussurradas. Uma vez, eu ouvi a senhora Clarice dizer que logo tudo seria delas, que só precisavam ter paciência. Marina sentiu o sangue gelar nas veias. O senhor Gustavo? Mas ele é o melhor amigo do senhor Rodrigo. Joana balançou a cabeça tristemente. Eu sei o que ouvi, senhora. E há mais. 2 semanas antes do que aconteceu com o senhor Rodrigo, eu vi documentos na mesa do senhor Gustavo. Eram papéis sobre seguro de vida, sobre transferência de ações da empresa. Tudo estava no nome dele e da senhora Clarice. Quando Rodrigo ouviu tudo isso, seu rosto ficou completamente pálido. Não pode ser verdade, ele sussurrou. Gustavo é meu amigo há mais de 20 anos. Nós construímos tudo juntos. Ele jamais me trairia. Mas as evidências estavam começando a se acumular. O delegado Ferreira iniciou uma investigação discreta sobre Gustavo Mendonça. Descobriram que ele tinha grandes dívidas de jogo, que escondia de todos. Sua parte na empresa estava hipotecada, e ele enfrentava a possibilidade de falência. Com Rodrigo fora do caminho e casado com Clarice, ele ficaria com o controle total dos negócios. Rodrigo se recusava a acreditar. Precisava ouvir da boca do próprio Gustavo que tudo aquilo era mentira. Contra os conselhos de Marina e da polícia, ele marcou um encontro com o sócio em um local que era especial para ambos, o antigo galpão abandonado no porto de Angra, onde eles haviam iniciado a empresa anos atrás, quando não passavam de 2 jovens sonhadores com mais ambição que dinheiro. Eu vou com o senhor, Marina insistiu. Não vou deixá-lo ir sozinho. Marina, isso é entre mim e o Gustavo. São 20 anos de amizade. Preciso fazer isso sozinho. Mas Marina não desistiu. Quando Rodrigo saiu naquela noite dirigindo seu carro em direção ao porto, Marina o seguiu discretamente em um táxi, mantendo distância suficiente para não ser notada. Os policiais também seguiram em um carro descaracterizado, mantendo vigilância. O galpão era uma construção antiga de tijolos, com janelas quebradas e paredes cobertas de pichações. A luz da lua cheia iluminava fracamente o interior através dos vidros rachados. Rodrigo entrou sozinho, suas pegadas ecoando no chão de concreto vazio. Gustavo? A voz de Rodrigo ecoou no espaço vazio. Estou aqui. Vamos conversar. Uma figura emergiu das sombras, do fundo do galpão. Era Gustavo vestindo roupas escuras, as mãos nos bolsos. Seu rosto, normalmente tão expressivo e amigável, estava frio e indecifrável. Rodrigo, Gustavo disse, parando a alguns metros de distância. Você não deveria ter vindo. Preciso saber a verdade. Rodrigo deu um passo à frente. Me diz que não é verdade. Me diz que você não está envolvido com a Clarice, que você não sabia do plano dela. Gustavo riu, mas era um riso amargo, sem humor. 20 anos, Rodrigo. 20 anos vivendo à sua sombra.
Você sempre foi o líder, o visionário, o que recebia todos os elogios. E eu era apenas o sócio do Rodrigo Tavares. Ninguém nunca lembrava do meu nome. Nós éramos parceiros. Rodrigo protestou, a voz quebrando. Irmãos, como você pôde me trair assim? Parceiros. Gustavo cuspiu a palavra com veneno. Você ficou com 60% da empresa, eu com 40%. Você disse que era justo porque você teve a ideia inicial. Mas todas as ideias que tornaram a empresa bem-sucedida foram minhas. E mesmo assim, você levou o crédito. Marina observava tudo de fora, escondida atrás de umas caixas velhas empilhadas ao lado do galpão. Seu coração batia tão forte que ela temia que pudesse ser ouvido. Então você fez tudo isso por inveja? Rodrigo perguntou, a voz carregada de decepção e dor. Você planejou tudo com a Clarice? A Clarice me procurou, Gustavo admitiu. Ela sabia das minhas dívidas, sabia que eu estava desesperado. Ofereceu uma solução. Com você fora do caminho, ela ficaria com toda a herança e nós dividiríamos tudo, a empresa, o dinheiro, tudo. E você aceitou. Rodrigo balançou a cabeça, incrédulo. Você ia me deixar ser enterrado vivo. Não era para ser assim, Gustavo disse, mas sua voz não carregava remorso real. Era para parecer um acidente. Você ia desaparecer no mar, um acidente de barco. Mas a Clarice quis fazer do jeito dela. Disse que você merecia sofrer. Foi nesse momento que outra figura emergiu das sombras, e o coração de Marina quase parou. Era Clarice. Ela estava ali o tempo todo esperando, e em suas mãos havia uma arma apontada diretamente para Rodrigo. Surpreso, meu amor? Clarice perguntou, sua voz fria como gelo. Achou mesmo que eu ia desistir? Depois de todo o trabalho que tive para planejar isso, você devia ter ficado onde eu te coloquei, embaixo da terra, onde os homens arrogantes como você pertencem. Marina não pensou duas vezes. Saiu de seu esconderijo e correu em direção ao galpão, gritando, não! Deixa ele em paz! Clarice virou-se rapidamente, a arma agora apontada para Marina. Ah, mas olha só quem apareceu! A empregadinha salvadora! Você devia ter ficado no seu lugar, Marina. Nada disso seria problema se você não tivesse se metido. Marina parou, as mãos levantadas em rendição, mas os olhos fixos em Rodrigo, que estava paralisado, olhando para a arma. Atrás dela podia ouvir os sons discretos dos policiais se aproximando, cercando o galpão silenciosamente. Por que você fez isso, Clarice? Marina perguntou, tentando ganhar tempo. Ele te amava, te deu tudo. Amor? Clarice riu com escárnio. Ele me tratava como um troféu, algo bonito para exibir em eventos de negócios, mas todas as decisões importantes, todo o poder real, ele mantinha para si. Eu não ia ficar esperando por migalhas pelo resto da vida. Clarice, pensa no que está fazendo, Rodrigo tentou, dando um passo cauteloso em direção a ela. Ainda podemos resolver isso. Você pode procurar ajuda, um bom advogado. Podemos o quê, Rodrigo? Clarice interrompeu, a voz subindo. Fingir que não tentei te enterrar? Vivo? Fingir que não planejei tudo nos mínimos detalhes? Já é tarde demais para reconciliações. Foi então que as luzes do galpão se acenderam de repente, cegando todos momentaneamente. A voz do delegado Ferreira ecoou alto e clara. Polícia, larguem as armas. O local está cercado. O que aconteceu nos segundos seguintes pareceu se desenrolar em câmera lenta para Marina. Clarice, em pânico, moveu a arma de um lado para o outro, indecisa sobre para quem atirar primeiro. Gustavo tentou correr em direção à saída lateral, mas foi interceptado por dois policiais que entraram correndo. Rodrigo aproveitou a distração e investiu contra Clarice, tentando desarmá-la. A luta foi breve, mas intensa. Marina correu para ajudar, agarrando o braço de Clarice que segurava a arma. As três figuras cambalearam juntas, lutando pelo controle da situação. Foi quando um tiro ecoou no galpão, o som ensurdecedor reverberando nas paredes de concreto. Todos congelaram. Marina olhou para baixo, verificando se havia sido atingida, mas estava ilesa. Rodrigo também estava bem. A bala havia acertado uma das vigas de madeira do teto, fazendo cair uma chuva de poeira e lascas.
Os policiais intervieram rapidamente, separando todos e desarmando Clarice. Ela foi algemada, assim como Gustavo. Os dois foram levados para fora do galpão, onde viaturas com sirenes ligadas já esperavam. Marina abraçou Rodrigo com força, ambos tremendo de adrenalina e alívio. Acabou, ela sussurrou. Finalmente acabou. Mas Marina não sabia o quão errada estava. O julgamento de Clarice e Gustavo foi um evento que monopolizou a atenção da mídia por semanas. As câmeras de televisão se aglomeravam do lado de fora do tribunal, em Angra dos Reis. Jornalistas disputavam entrevistas exclusivas e Marina se viu no centro de um furacão midiático que ela nunca pediu nem desejou. Heroína salva empresário 2 vezes. As manchetes gritavam. Governanta humilde enfrenta assassinos e vence. Marina odiava cada segundo disso. Ela não era heroína. Era apenas uma mulher que fizera o que qualquer pessoa decente faria, proteger alguém que ela estimava. Rodrigo, por outro lado, estava mudado. A experiência de quase perder a vida nas mãos da própria esposa e do melhor amigo o havia transformado profundamente. Ele mal sorria, passava horas olhando para o nada, e Marina podia ver a escuridão que habitava seus olhos. O julgamento durou 3 semanas. A promotoria apresentou todas as evidências, os exames médicos, o testemunho de Joana, as gravações das câmeras de segurança. Clarice tentou alegar insanidade temporária, mas os peritos psiquiátricos a declararam plenamente capaz de compreender suas ações. Gustavo, por sua vez, aceitou um acordo de delação premiada, confessando todos os detalhes do plano em troca de uma redução de pena. Ele contou como Clarice o havia procurado meses antes, como haviam planejado cada detalhe, como ele havia ajudado a criar documentos falsos para transferir os bens de Rodrigo após o que seria sua desaparição permanente. Marina teve que testemunhar. Foi a parte mais difícil de todo o processo, ter que reviver aquele dia terrível na frente de dezenas de pessoas estranhas descrevendo as batidas vindas debaixo da terra, o desespero ao cavar com as próprias mãos, o terror no rosto de Rodrigo quando ela finalmente o encontrou. Quando a sentença foi lida, Marina estava sentada ao lado de Rodrigo na galeria. A juíza, uma mulher severa de meia-idade, leu com voz clara e firme. Clarice Tavares, você é condenada por tentativa de homicídio qualificado a 30 anos de reclusão, sem direito a benefícios nos primeiros 10 anos. Gustavo Mendonça, você é condenado a 15 anos de reclusão como cúmplice. Clarice não demonstrou nenhuma emoção, apenas olhou para Rodrigo uma última vez com aqueles olhos frios, e Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo naquele olhar que não parecia derrotado, parecia uma promessa não cumprida. Mas Marina afastou aquele pensamento. Estava acabado. Clarice e Gustavo iriam para a prisão e finalmente poderiam seguir em frente. Os meses seguintes foram de reconstrução. Rodrigo vendeu a mansão em Angra dos Reis, não conseguia mais ficar ali com todas aquelas memórias. Mudou-se para um apartamento mais modesto no Rio de Janeiro, e Marina foi com ele, não mais como governanta, mas como amiga e companheira de jornada na recuperação do trauma. Rodrigo também mudou completamente sua perspectiva sobre dinheiro e sucesso. Ele liquidou parte de seus investimentos e começou a doar regularmente para instituições de caridade. Disse a Marina que quase perder a vida lhe ensinou que nada material valia alguma coisa se sua alma estivesse vazia. Juntos, eles começaram a planejar algo maior, um projeto que daria significado a tudo o que haviam passado. Queriam abrir um centro de acolhimento para pessoas em situação de vulnerabilidade, um lugar onde aqueles que não tinham nada pudessem encontrar não apenas abrigo, mas dignidade e uma nova chance de vida. Marina sentia que finalmente estava em paz. As noites de insônia haviam cessado. Os pesadelos se tornaram menos frequentes. Ela até voltou a sorrir, algo que havia esquecido como fazer durante aqueles meses terríveis. Foi em uma tarde chuvosa, muito parecida com aquela tarde fatídica há quase um ano, que Marina recebeu uma ligação que mudaria tudo novamente. Era o delegado Ferreira, e sua voz estava tensa. Marina,
Preciso que você e o Sr. Rodrigo venham à delegacia imediatamente. Aconteceu algo. O que foi? Marina perguntou, sentindo o medo antigo começar a acordar em seu peito. Clarice escapou da prisão. As palavras caíram como uma bomba. Marina quase deixou o telefone cair. Como? Quando? Durante uma transferência para o hospital da penitenciária esta manhã, os guardas que a escoltavam foram encontrados inconscientes. Ela está foragida há pelo menos 6 horas. Vocês precisam vir agora. Vamos colocá-los em proteção imediata. Marina desligou com as mãos tremendo. Rodrigo estava na sala lendo um livro. Quando viu a expressão no rosto dela, imediatamente soube que algo estava terrivelmente errado. Ela fugiu, Marina disse, a voz quase falhando. A Clarice escapou da prisão. O rosto de Rodrigo empalideceu. Ele se levantou lentamente, o livro caindo, esquecido no sofá. Temos que sair daqui. Agora. Eles fizeram as malas rapidamente, apenas o essencial. A polícia os levou para um local seguro, um hotel discreto na zona norte do Rio, com guardas na porta e monitoramento constante. Mas Marina sabia que não importava quantos policiais estivessem ao redor. Clarice era inteligente, calculista e determinada. Se ela quisera encontrá-los, encontraria. Durante 3 dias, viveram naquela tensão sufocante. Cada barulho no corredor fazia Marina pular. Cada sombra na janela a deixava em alerta. Rodrigo tentava manter a calma, mas ela podia ver o medo em seus olhos também. Foi no 4º dia que Marina recebeu uma mensagem anônima no celular. Era um endereço em Santa Teresa, um dos bairros mais antigos do Rio, seguido de uma frase curta. Se quiser saber toda a verdade, venha sozinha. Hoje, 00:30. Marina mostrou a mensagem ao delegado Ferreira. É uma armadilha óbvia, ele disse. Não vai. Mas Marina sabia que precisava ir. Havia algo na mensagem que lhe dizia que não era de Clarice. A forma como estava escrito, a escolha das palavras. Era diferente. Se eu não for, nunca vamos saber o que ela está planejando, Marina argumentou. E se tiver mais gente envolvida? E se houver coisas que ainda não sabemos? Então eu vou com você, com uma equipe inteira. O endereço em Santa Teresa levava a uma antiga casa colonial, das que ainda resistiam ao tempo naquele bairro cheio de ladeiras e história. A fachada estava desgastada, com a pintura descascando e janelas com venezianas de madeira fechadas. Era exatamente o tipo de lugar que alguém escolheria para um encontro secreto e perigoso. Marina chegou às 11h45, acompanhada pelo delegado Ferreira e uma equipe de 4 policiais à paisana. Eles cercaram o quarteirão discretamente, enquanto Marina, usando um microfone escondido em sua roupa, se aproximava da entrada. A porta estava entreaberta. Marina empurrou-a devagar, entrando em um corredor estreito iluminado apenas pela luz da lua que entrava pelas frestas das janelas. O cheiro de mofo e abandono impregnava o ar. — Tem alguém aqui? Marina chamou, sua voz ecoando nas paredes vazias. Uma figura emergiu de um dos cômodos ao fundo. Marina preparou-se para ver Clarice, mas quem apareceu foi uma mulher desconhecida. Era mais velha que Marina, talvez com uns 40 e poucos anos, cabelos escuros presos em um coque desleixado, roupas simples, mas limpas. Havia algo familiar em seu rosto, na curva do nariz, no formato dos olhos. — Quem é você? Marina perguntou, mantendo distância. A mulher deu um passo para a luz fraca que entrava pela janela e Marina sentiu seu mundo desabar. Aqueles olhos. Ela conhecia aqueles olhos. Eram iguais aos seus. — Oi, Marina. A voz da mulher era suave, mas carregada de emoção. — Faz muito tempo. — Não pode ser, Marina sussurrou, sentindo as pernas fraquejarem. — Não pode ser você. — A Cecília... Você... Perdi a vida? A mulher completou com um sorriso triste. Foi o que você acreditou durante todos esses anos, não foi? Que eu tinha desaparecido, que provavelmente estava sem vida em algum lugar. Mas como você pode ver, estou bem viva. Marina sentiu as lágrimas começarem a escorrer por seu rosto. Cecília era sua irmã mais velha, 5 anos mais velha, para ser exata. Elas haviam crescido juntas na pobreza de uma pequena cidade em Minas Gerais.
dividindo um colchão fino no chão de uma casa de 2 cômodos, sonhando com uma vida melhor. Mas quando Marina tinha 16 anos, Cecília simplesmente desapareceu uma noite, deixando apenas um bilhete dizendo que ia procurar uma vida melhor e que um dia voltaria para buscar Marina. Mas ela nunca voltou, e após anos sem notícias a família assumiu o pior. Por quê? Marina conseguiu perguntar entre soluços. Por que você nunca voltou? Por que deixou a gente pensar que você estava... Porque eu estava envergonhada, Cecília respondeu, sua própria voz quebrando. Eu fui para o Rio cheia de sonhos, achando que conseguiria trabalho fácil, que faria fortuna. Mas a cidade me engoliu. Fui explorada, enganada, perdi tudo. Fiquei vivendo nas ruas por um tempo. Como eu poderia voltar assim? Como eu poderia olhar nos olhos da nossa mãe e dizer que... Falhei! Marina deu alguns passos na direção da irmã, mas algo a fez parar. Havia alguma coisa errada naquela história. Por que Cecília estava ali? Por que agora? E como ela sabia sobre Clarice? O que isso tem a ver com a Clarice? Marina perguntou, limpando as lágrimas com as costas da mão. Foi você quem mandou a mensagem? Cecília desviou o olhar, incapaz de encarar os olhos da irmã. Sim, fui eu, porque preciso te contar a verdade antes que seja tarde demais. A verdade sobre tudo. Que verdade? Cecília respirou fundo como se estivesse se preparando para pular de um precipício. Fui eu quem planejou tudo, Marina, desde o início. O ataque ao Sr. Rodrigo, a fuga de Clarice da prisão, tudo. Fui eu. Marina sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Não, isso não faz sentido. Por quê? Você nem conhece o Rodrigo nem a Clarice. Mas eu conheço você, Cecília disse, finalmente encarando a irmã. E eu passei os últimos 15 anos observando sua vida de longe, vendo você trabalhar como empregada para pessoas ricas, vendo você ser tratada como inferior, enquanto eu não tinha nada. Quando descobri que você trabalhava para um dos homens mais ricos de Angra dos Reis, algo em mim quebrou. Cecília começou a andar de um lado para o outro, as palavras saindo em uma torrente descontrolada. Comecei a pesquisar sobre o Sr. Rodrigo, sobre sua vida, sua esposa. Foi quando conheci a Clarice em uma clínica de estética no Rio. Ela estava reclamando do marido para outra cliente, dizendo o quanto se sentia presa naquele casamento. Vi uma oportunidade. Marina balançava a cabeça, recusando-se a acreditar. Você manipulou tudo isso? Você colocou a ideia na cabeça dela? Não foi difícil, Cecília admitiu com um encolher de ombros. A Clarice já tinha os pensamentos, eu só dei forma a eles. Sugeri o plano, apresentei o Gustavo a ela através de conexões que fiz ao longo dos anos. Cada peça do tabuleiro foi cuidadosamente posicionada. Mas por quê? Marina gritou, a dor e a raiva misturadas em sua voz. O que você ganharia com isso? Vingança, Cecília respondeu simplesmente. Vingança por ter sido abandonada pela família, por ter sofrido enquanto você seguia sua vida tranquila. Eu queria que você sentisse o mesmo desespero que eu senti. Eu nunca te abandonei, Marina protestou. Você que foi embora, você que escolheu não voltar. E quando tentei voltar? Cecília rebateu, sua voz subindo. Sim, Marina, eu tentei. 3 anos depois que fui embora, voltei para a nossa cidade. Mas a mãe disse que você tinha ido embora também, que tinha conseguido um bom emprego no Rio. Quando te encontrei, você estava bem vestida, bem alimentada, trabalhando em uma casa linda. E eu estava destruída, sem nada. A inveja me consumiu. O delegado Ferreira, que estava ouvindo tudo pelo microfone, decidiu que era hora de intervir. Ele e a equipe entraram na casa, armas em punho. Cecília, você está presa por conspiração, para tentativa de homicídio e envolvimento em fuga de presidiária. Cecília não resistiu. Deixou-se ser algemada sem protestar, mas manteve os olhos fixos em Marina. Sinto muito, maninha. Sinto muito por tudo. O ódio me cegou por tanto tempo que esqueci que você era a pessoa que eu mais amava neste mundo. Marina não conseguia falar. As lágrimas corriam livremente agora. Todo seu corpo tremia. A irmã que ela tinha chorado, que tinha sentido falta todos esses anos, estava viva. Mas era também a pessoa responsável por todo o pesadelo que ela e Rodrigo haviam vivido.
Onde está a Clarice? O delegado Ferreira exigiu saber. Você tem que nos dizer onde ela está. Cecília hesitou, depois suspirou. Ela está na antiga fazenda da família dela em Petrópolis, mas vai ter que ser rápido. Ela planeja ir embora do país hoje à noite. A operação foi montada rapidamente. Uma equipe especial da polícia foi enviada para Petrópolis, enquanto Marina foi levada de volta ao hotel, onde Rodrigo esperava ansiosamente. Quando ela contou tudo a ele, sobre Cecília, sobre a verdade, ele a abraçou enquanto ela chorava copiosamente. Como alguém pode ter tanto ódio no coração? Marina soluçava. Como minha própria irmã pôde fazer isso? As pessoas fazem coisas terríveis quando estão feridas, Rodrigo disse suavemente, acariciando os cabelos dela. Mas isso não é culpa sua, Marina. Você não fez nada de errado. A polícia encontrou Clarice exatamente onde Cecília disse que ela estaria, na velha fazenda em Petrópolis. A propriedade estava em ruínas, com telhados desabados e mato crescendo por todos os lados. Clarice estava no celeiro, preparando documentos falsos e dinheiro para sua fuga. Houve uma tentativa de resistência, mas a equipe policial era numerosa e bem treinada. Clarice foi capturada sem que ninguém se ferisse, e desta vez foi levada para uma prisão de segurança máxima, onde as chances de fuga eram praticamente nulas. Com Clarice e Cecília presas, o pesadelo finalmente parecia ter chegado ao fim. Mas o custo emocional havia sido alto demais. Marina passou semanas em terapia, tentando processar a traição da irmã, tentando separar o amor que tinha pela Cecília de sua infância da raiva que sentia pela mulher em que ela se transformara. Rodrigo esteve ao seu lado em cada sessão, em cada dia difícil. A amizade entre eles havia se aprofundado de uma maneira que transcendia qualquer relação normal de patrão e empregada. Eles eram sobreviventes juntos, unidos por um trauma que ninguém mais poderia verdadeiramente compreender. Foi durante uma dessas conversas, em uma tarde tranquila no apartamento, que Rodrigo fez uma proposta a Marina. Vamos seguir em frente com nosso plano. O centro de acolhimento. Vamos transformar toda essa dor em algo bom, algo que possa ajudar outras pessoas que estão perdidas como a Cecília estava. Marina olhou para ele, vendo a determinação em seus olhos, e pela primeira vez em semanas, sentiu um lampejo de esperança. Sim, ela concordou. Vamos fazer isso. Pela Cecília que eu conheci quando criança, pela pessoa que ela poderia ter sido se as coisas fossem diferentes. 2 anos haviam se passado desde aquela noite fatídica em Santa Teresa. O Centro de Acolhimento Recomeço, como Marina e Rodrigo haviam nomeado o projeto, agora ocupava um prédio reformado em Niterói, com vista parcial para a Baía de Guanabara. Não era luxuoso, mas era acolhedor, com paredes pintadas em tons suaves de azul e verde, quartos limpos e organizados, uma cozinha industrial onde voluntários preparavam refeições diárias e uma sala de convivência onde as pessoas acolhidas podiam assistir televisão, ler livros ou simplesmente conversar. Marina estava na recepção naquela manhã de terça-feira, organizando as fichas de entrada dos novos moradores que chegariam durante a semana, quando ouviu a voz familiar de Rodrigo chamando-a. Marina, tem alguém aqui querendo falar com você. Ela levantou os olhos e sentiu seu coração apertar. Era Cecília, mas uma Cecília muito diferente da que fora presa 2 anos antes. Seu cabelo estava mais curto, grisalho nas pontas, e havia uma magreza preocupante em seu rosto, mas eram os olhos que mais chamavam atenção. Antes, cheios de raiva e ressentimento, agora carregavam apenas um cansaço profundo e algo que parecia arrependimento genuíno. Oi, Marina. Cecília, disse com voz hesitante, as mãos nervosas segurando uma pequena bolsa. Eu sei que não tenho o direito de estar aqui, mas eu precisava te ver. Marina olhou para Rodrigo, que deu um leve aceno de incentivo e se afastou discretamente, dando privacidade às irmãs. Marina respirou fundo, tentando organizar os sentimentos contraditórios que surgiram ao ver a irmã novamente. Como você saiu da prisão? Marina finalmente perguntou. Saída temporária por bom comportamento, Cecília explicou.
Tenho que voltar amanhã cedo, mas consegui permissão para passar algumas horas fora. Usei esse tempo para vir aqui, para te pedir perdão. Marina sentiu. As lágrimas ameaçarem cair, mas as segurou. Havia chorado demais nos últimos anos e estava cansada de lágrimas. Você tem ideia do que causou? Do quanto a gente sofreu? Eu sei, Cecília disse, sua própria voz quebrando. Eu acordo todo dia na prisão pensando nisso. O quanto fui egoísta, o quanto deixei a inveja e o ódio me transformarem em um monstro. Não tem um dia que eu não me arrependa. Elas ficaram em silêncio por alguns segundos, o peso de anos de dor e separação pairando entre elas como uma muralha invisível. Durante esses 2 anos, Cecília continuou. Eu tive muito tempo para pensar. Fiz terapia, participei de grupos na prisão, li livros, conversei com outras mulheres que também cometeram coisas terríveis. E percebi que passei minha vida inteira fugindo da minha dor, culpando outras pessoas pela minha miséria, quando a verdade é que fui eu quem fiz as escolhas erradas. Marina puxou uma cadeira e sentou-se, indicando que Cecília fizesse o mesmo. O que você quer de mim, Cecília? Você quer que eu te perdoe e finja que nada aconteceu? Não, Cecília balançou a cabeça veementemente. Eu não espero perdão. Sei que não mereço. Só queria que você soubesse que sinto muito de verdade. E que a menina que você conheceu, sua irmã que te amava, ela ainda existe em algum lugar dentro de mim. Só estava enterrada embaixo de tanto ódio que esqueci quem eu era. A ironia da palavra enterrada não passou despercebida por Marina, e ela sentiu um nó na garganta. Você destruiu vidas, Cecília. O Rodrigo quase perdeu a vida dele. Eu passei meses com medo de dormir, tendo pesadelos. Eu sei, e vou passar o resto da minha vida pagando por isso. Mas eu precisava te dizer que, apesar de tudo, você sempre foi a melhor parte da minha vida. As memórias que eu tenho de quando éramos crianças, de quando dividíamos aquele colchão fino e sonhávamos com um futuro melhor, foram as únicas coisas que me mantiveram sã durante esses anos na prisão. Marina sentiu algo começar a se quebrar dentro dela. Era a muralha de raiva e mágoa que ela tinha construído ao redor do coração. Não desmoronou completamente, mas começou a rachar, deixando espaço para algo mais suave emergir. Eu não sei se consigo te perdoar agora, Marina disse honestamente, mas talvez com o tempo eu possa tentar. Não por você, mas por mim, porque carregar tanto ódio está me consumindo também. Cecília assentiu, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. É tudo o que eu posso pedir. Tempo. Uma chance, mesmo que pequena, de um dia poder ser irmã de novo, mesmo que de longe. Elas conversaram por mais 1 hora com Cecília contando sobre sua rotina na prisão, os cursos que estava fazendo, os planos que tinha para quando cumprisse sua pena. Marina falou sobre o Centro Recomeço, sobre como ela e Rodrigo haviam transformado a dor em propósito, ajudando dezenas de pessoas a reconstruírem suas vidas. Quando chegou a hora de Cecília partir, as duas se abraçaram pela primeira vez em quase 20 anos. Foi um abraço hesitante no início, cheio de tensão e incerteza, mas que aos poucos foi se tornando mais apertado, mais verdadeiro. Cuida-se, Marina sussurrou. Você também, maninha. Marina ficou parada na porta do centro, observando Cecília se afastar pela rua até desaparecer ao virar a esquina. Rodrigo se aproximou, colocando uma mão gentil em seu ombro. Você está bem? Marina pensou por um momento antes de responder. Sabe, eu acho que sim. Pela primeira vez em muito tempo, eu acho que estou bem de verdade. Os meses seguintes foram de crescimento e expansão para o Centro Recomeço. Conseguiram financiamento adicional de empresas e doadores privados, o que permitiu ampliar o número de vagas e oferecer mais serviços, incluindo aulas profissionalizantes e apoio psicológico. Marina assumiu a direção administrativa do centro, revelando uma habilidade natural para a gestão que ela nem sabia que possuía. Rodrigo focou na parte financeira e nas parcerias estratégicas. A relação entre eles havia evoluído para algo único e especial. Não era romântica no sentido tradicional, embora houvesse um amor profundo e verdadeiro. Era uma conexão de almas que haviam passado juntas pelo Vale da Sombra
e emergiram do outro lado transformadas. Eles eram família escolhida, unidos não por sangue, mas por experiência compartilhada e propósito comum. Marina começou a visitar Cecília na prisão uma vez por mês. As visitas eram difíceis, carregadas de emoções complexas, mas necessárias. A cada encontro, as duas irmãs reconstruíam um pouco mais da ponte que havia sido destruída. Marina trouxe fotos do centro, histórias das pessoas que haviam sido ajudadas, e Cecília ouvia tudo com atenção genuína, perguntando sobre detalhes e celebrando cada pequena vitória. Clarice, por outro lado, recusava todas as tentativas de comunicação. Rodrigo havia tentado visitá-la uma vez, buscando algum tipo de encerramento, mas ela se recusou a vê-lo. Segundo os guardas, ela passava os dias na biblioteca da prisão, lendo compulsivamente, evitando interação com as outras detentas. Era como se tivesse se recolhido para dentro de si mesma, criando uma prisão ainda mais impenetrável que as paredes de concreto ao seu redor. Foi em uma tarde chuvosa de outubro, 3 anos após o incidente do jardim, que Marina e Rodrigo se encontraram na varanda do centro, observando a chuva cair sobre a baía. Havia algo poético naquela cena, como se estivessem completando um ciclo que havia começado em outra tarde chuvosa, em outra vida. "Você tem medo?" Marina perguntou de repente. "De que um dia a Clarice saia da prisão e tente de novo?" Rodrigo pensou por um longo momento antes de responder. "Não mais. Aprendi que o medo só tem o poder que damos a ele. A Clarice tirou quase minha vida, mas não vai tirar o resto dela. Eu escolho viver, não apenas sobreviver." Marina sorriu, uma sensação de paz lavando sobre ela como a chuva que lavava as ruas lá fora. "Você mudou muito, sabe? Quando te conheci, você era apenas o patrão gentil. Agora é uma das pessoas mais sábias que conheço. Quase perder a vida tem esse efeito nas pessoas", Rodrigo respondeu com um sorriso pequeno, mas genuíno. "Faz você reavaliar o que realmente importa." "E o que importa?" Marina perguntou, embora já soubesse a resposta. "Isso aqui", Rodrigo fez um gesto abrangendo o centro e tudo o que representava. "Fazer diferença na vida de pessoas que estão perdidas, transformar dor em propósito, e ter ao meu lado alguém que entende essa missão." Naquele momento, como se o universo estivesse concordando, o sol começou a aparecer por trás das nuvens, criando um arco-íris sobre a baía. Marina e Rodrigo ficaram em silêncio, apreciando a beleza daquele momento, sabendo que haviam sobrevivido à tempestade e agora podiam finalmente apreciar a calmaria que vinha depois. O Centro Recomeço continuou crescendo nos anos seguintes. Tornaram-se referência em acolhimento humanizado, com outras cidades buscando replicar o modelo. Marina dava palestras sobre resiliência e superação, compartilhando sua história como forma de inspirar outros. Rodrigo usou sua experiência empresarial para ajudar os moradores do centro a desenvolverem habilidades profissionais e encontrarem empregos dignos. 5 anos após o incidente, Cecília completou sua pena e foi libertada. Marina estava lá no dia da soltura, esperando do lado de fora da prisão. Quando Cecília atravessou os portões, as duas irmãs se abraçaram longamente, chorando e rindo ao mesmo tempo. "Bem-vinda de volta", Marina disse. "Obrigada por não desistir de mim", Cecília respondeu. Marina ofereceu a Cecília uma posição no Centro Recomeço, trabalhando com mulheres que haviam passado pelo sistema prisional, usando sua própria experiência para ajudá-las a se reintegrarem à sociedade. Cecília aceitou com gratidão, determinada a dedicar o resto de sua vida a consertar o mal que havia causado. A história de Marina e Rodrigo se espalhou muito além de Niterói. Jornalistas queriam documentá-la, produtores de televisão queriam fazer adaptações, mas eles sempre recusaram. Não era sobre fama ou reconhecimento, era sobre o trabalho silencioso e constante de ajudar um ser humano por vez. Em uma noite particularmente clara, Marina e Rodrigo estavam novamente na varanda, agora uma tradição semanal deles, observando as estrelas sobre a baía. Marina pensou em tudo o que haviam passado, todo o medo, toda a dor, toda a traição. E então pensou em tudo o que haviam construído a partir daquelas cinzas. "Você se arrepende?" Rodrigo perguntou de repente, como se lesse seus
pensamentos, de tudo o que aconteceu? Marina considerou a pergunta cuidadosamente. É uma pergunta estranha, não é? Como posso me arrepender de algo que me trouxe até aqui, até esse momento, fazendo esse trabalho, ajudando essas pessoas? Claro que preferiria que nada daquilo tivesse acontecido, mas já que aconteceu, estou grata por termos sobrevivido. E mais do que isso, estou grata por termos escolhido fazer algo bom com a sobrevivência. Rodrigo assentiu, entendendo perfeitamente. Às vezes acho que tudo aconteceu por uma razão. Não que eu acredite que foi destino ou algo assim, mas acho que fomos testados, desafiados a escolher entre deixar o trauma nos definir ou usá-lo como combustível para crescimento. E escolhemos crescer, Marina completou. Sim, escolhemos crescer. Lá embaixo, na rua, uma figura solitária observava o prédio do Centro Recomeço. Era uma mulher de cabelos escuros, usando um casaco com capuz apesar do clima ameno. Ela segurava um guarda-chuva fechado, mesmo não havendo sinal de chuva. Por um longo momento, ficou parada, apenas observando as janelas iluminadas do centro, as sombras das pessoas se movendo lá dentro. Então, lentamente, virou-se e desapareceu na noite, fundindo-se com as sombras da cidade. Se alguém tivesse olhado com atenção, teria notado algo familiar naquele caminhar, naquela postura. Mas ninguém olhou. E a figura desapareceu tão silenciosamente quanto havia aparecido. Dentro do centro, Marina sentiu um arrepio repentino percorrer sua espinha. Olhou para a rua lá embaixo, mas não viu nada além dos carros passando e pessoas comuns seguindo suas vidas normais. Provavelmente era apenas o vento da noite, pensou, afastando a sensação de desconforto. Mas em algum lugar no fundo de sua mente, uma pequena voz sussurrava que talvez, apenas talvez, a vigilância nunca devesse realmente terminar. Que algumas feridas cicatrizam, mas as cicatrizes permanecem como lembretes. E que a redenção, por mais sincera que seja, não apaga completamente o passado. Marina olhou para Rodrigo, que sorria enquanto contava uma história engraçada sobre um dos novos moradores do centro. Decidiu ignorar aquela voz. Tinha escolhido viver sem medo, e era exatamente isso que faria. O futuro era delas para construir, e ela estava determinada a fazê-lo brilhante. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marina e Rodrigo tenha tocado seus corações. Esta jornada de sobrevivência, perdão e redenção nos mostra que mesmo nos momentos mais sombrios, podemos escolher a luz. Se esta narrativa ressoou com vocês, não esqueçam de se inscrever em nosso canal, para não perder nenhuma das histórias emocionantes que preparamos. Deixem seu like se a história de Marina os inspirou e nos contem nos comentários qual momento mais tocou vocês. Será que foi o resgate dramático no jardim? A revelação sobre Cecília? Ou talvez a jornada de reconstrução e perdão? Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida humana, o poder do perdão e a força da resiliência. Não se esqueçam, a próxima história pode ser ainda mais surpreendente. Até a próxima, e que vocês sempre escolham a luz mesmo. Diante da escuridão,